E aí pessoal, tudo certo? Para quem não conhece o canal ainda, sou o atleta Mibi Oliveira, atleta de fisiculturismo, e no vídeo de hoje finalmente estarei falando aí sobre a minha participação no Mister Olímpia 2019 amador aqui em São Paulo, e vou estar dando detalhes aí para vocês. Tenho bastante coisa para falar nesse vídeo. Esse vídeo pode ficar um pouco longo, como vocês que já conhecem o canal, vocês sabem que os vídeos costumam ser assim, né? Então vamos lá, dar vários detalhes aí da competição, né? Hoje é dia 26 de outubro, faz exatamente uma semana, aí tá fazendo uma semana que eu participei aí dessa competição, né? Acredito que foi uma das competições mais importantes que eu já participei até hoje, né? Nessa minha caminhada aí como fisiculturista amador. E um campeonato foi muito bem organizado, uma pontualidade, né? Que é uma característica aí da NPC, né? O tratamento com os atletas foi muito bom, muito respeitoso, né? Isso é muito bom para o esporte. Então eu vou coloquei aqui até umas anotações para estar mostrando para vocês aí umas anotações aí a respeito umas anotações gerais aí, né, falando sobre a competição. Então, pessoal, eu competi na categoria Classic Physique e eu competi em 3 categorias. Na Novice, a categoria Novice é uma categoria de, como o nome já diz, de novatos, né? Mas ela abrange aí todos os atletas que nunca pegaram um top 3, né? Segundo já que foi dito sobre o regulamento, os atletas que nunca pegaram um top 3 na NPC podem estar se inscrevendo na Novice aí sempre que quiserem, né? E também eu entrei na categoria na Open, né? Que é a categoria Classic Physique Open, que é a que valia o Procard. Na categoria C, atletas com mais de 1,78 m até 1,82 m. Minhas medidas na pesagem foi exato dessa vez, né? Porque às vezes você vai numa pesagem e dá uma altura que você não tem nada a ver, dependendo do método que a pessoa está utilizando. Então dessa vez deu muito certinho, né? Como vinha nas outras federações também, vinham tudo certinho. 1,81 m, então eu me enquadro na categoria Classic Physique C. A categoria Classic Physique tem a categoria A, dos atletas mais baixos, B um pouco mais altos, C os atletas um pouco mais altos e D os atletas mais altos, acima de 1,82 m. Então, e o limite de peso, tem uma tabela de peso para cada atleta, que no amador, que quando você passa a ser profissional, esse limite é aumentado. Então, por isso que os atletas são tão grandes no amador, no profissional. No amador eles já são muito grandes, no profissional eles são maiores ainda, né? E eles são secos, né? Eles têm só peso magro. Então imagina, os caras são muito grandes. Eu fico imaginando os caras da Open. Nossa, agora Building Open. Então, pessoal, o meu peso no dia do campeonato, na pesagem, deu algo por volta ali de 87,5, 87 alguma coisa, né? Porque eu acabei tava tão abaixo do peso máximo que eu acabei pesando, só tirei o tênis, estava de blusa, calça, meia, pesei do jeito que eu estava lá, não tinha necessidade de tirar tudo porque o peso estava muito tranquilo de ser batido. Então algo em torno de 87,5, alguma coisa nesse peso. Então, no dia da competição, com 2 dias de um carb up moderado, eu pesei no dia antes de sair de casa 86,200 gramas. Só que aí, com o passar do dia, lógico, urinei várias vezes ali durante o campeonato, apenas urinei, né, nesse campeonato, várias vezes ali, sei lá, umas 4, 5 vezes. Então com certeza o peso deve ter baixado mais ainda, né? Então o meu limite era de 96 quilos pela minha estatura de 1,81 m. Então eu participei também da categoria Master a partir de 35, que é a Master 1, se eu não me engano. E tem a Master 2, que é atletas a partir de 1,40 m. Então, na NPC tem essa característica de categorias Master já para caras a partir de 35 anos. Então, eu aproveitei que já estava lá, estava com muita vontade de competir, muito tempo sem competir. Então, aproveitei também para estar entrando na Master. E Master 1. Então, foram essas as categorias, pessoal. Então, vamos falar dos resultados.
O nível, né, como já era de se esperar, né, um nível muito alto, muitos atletas ali muito talentosos, muitos bons atletas, atletas conhecidos, atletas já que foram campeões aí em outras federações, atletas coaches conhecidos, pessoas aí atletas que já chegaram a ser até profissionais de outras federações, atleta que já chegou até a ser profissional de outra federação, eles estavam lá no mesmo palco que eu, inclusive até na classe C. Então você vê que tinham muitos atletas, um pessoal muito tarimbado ali, um pessoal mais novo, um pessoal mais velho, tinham atletas de todas as idades. Esse campeonato na Classic Physique tinha gente, eu conversei com gente da Argélia, eu conversei com gente do Peru, tinham pessoas ali dos Estados Unidos, Canadá, isso por cima, assim, porque eu não conseguia nem isso, para vocês verem ali que é um aberto mundial, né? Então a concorrência ela é bem grande, então o nível acaba sendo alto. Então, competi nessas 3 categorias. Agora vamos falar dos resultados, né? Na categoria Open, eu não fui para o primeiro confronto, não fui finalista, não fui para o segundo confronto, fiquei no terceiro confronto. Então eu fui no terceiro confronto. Quando você não fica entre os 5 finalistas, automaticamente 5 finalistas, se eu não me engano, você já não tem mais colocação, né? Eles não te dão colocação, você não foi classificado, né? Dessa vez está sendo assim. No primeiro Muscle Contest eles deram todas as classificações ali até o 16º, né? Que eles dariam. A partir do 16º todo mundo é 16º, né? Como ocorre aí em algumas outras competições, mas agora eu acredito que eles não estão fazendo mais isso. Eles colocam 5 finalistas, o resto é 6º colocado, assim, né? Não sei se eles estão dando todas as colocações aí. Então eu fiquei no terceiro confronto, primeiro call-out não fui chamado, segundo call-out não fui chamado, terceiro call-out fui chamado. Então, e ainda teve mais, se eu não me engano, ainda teve uma 4ª linha, bastante gente. Então na Novice também não fui finalista, não fui para a final, e na Master eu fiquei em 5º colocado, né? Aparentemente os resultados podem parecer ruins ali à vista de muitas pessoas, de todo mundo quase, né? Você fala, nossa, mas o meu melhor resultado foi uma 5ª colocação na Master. Mas então, pessoal, aí é que tá. A minha proposta obviamente eu gostaria muito de sair de lá com um Procard, lógico, e ter colocações melhores, quem não queria, né? Mas a minha proposta para a preparação, como eu falei com vocês, um compromisso aqui, que é até meio que um compromisso que a gente assume comigo mesmo e até com vocês, né, que estão participando aí acompanhando aí essa trajetória. O meu objetivo, como eu falei, era chamar a atenção pela definição, uma definição extrema. Eu queria apresentar um dos físicos mais secos, se não o mais seco em cima do palco. Era esse o meu objetivo, um dos ou o. E o que acontece? E também, um dos meus maiores objetivos era chegar com a cintura controlada. Eu queria esquecer ali os físicos que eu apresentei no ano passado, com hérnia, abdômen dilatado, extremamente dilatado, um físico deteriorado. Eu queria apresentar um físico renovado, uma cintura fina, uma cintura parecida com a que eu tinha quando eu tinha 21 anos de idade. E eu consegui. O médico chegou para mim e falou, sua cintura não vai ficar mais como era antes porque você está velho, porque você não é um cara mais novo, então sua cintura... Então, médico, se você que vai estar assistindo esse vídeo, depois eu deixo as imagens aí com vocês vão ver se ele estava certo ou não. Então, o que acontece? O meu objetivo era esse, e apresentar um físico clássico, com aquela definição, aquela qualidade de fibras, cortes ali. Isso era a minha proposta, uma separação de braços, uma estriações no peitoral, um físico assim que lembrasse ali, pelo menos não em termos de volume, porque eu não tenho esse volume, mas assim, em termos de separação muscular e definição, que lembrasse algo ali do começo dos anos 80, meados dos anos 80, final dos anos 70, alguma coisa nesse sentido, são os físicos que eu me inspiro até hoje e eu não vou mudar
minha essência é essa. E eu também, outro objetivo dessa preparação, eu queria resgatar aquele físico, aquela definição que eu tinha no começo, 2014, 2015, começo de 2016, aquilo ali, eu era conhecido, eu sou conhecido entre meus colegas ali de federação como um cara que sempre chegou muito condicionado nos campeonatos. Então eu fui perdendo essa essência em busca de volume, preservar volume, estava perdendo minha essência como fisiculturista. Então a minha essência é essa, sempre vai ser essa: separações, cortes, estriações. E para isso eu não tenho, eu falo isso com muito orgulho, eu não tenho uma gota de aplicação local. Para mim, aplicação local, isso, eu abomino esse tipo de coisa, né? No meu caso, eu vejo isso, na maioria dos casos, muitas vezes é coisa de preguiçoso, eu não gosto nem de falar sobre isso, né? Eu abomino esse tipo de coisa. Isso não estou falando de AS localizado, que isso vai se dissipar pelo corpo, alguma coisa como o pessoal faz, pontos ali, isso aí, nada contra. Potenar, ciclene, essas coisas, porque são coisas que vão se dissipar ali. Uma vantagem ali que às vezes é só a pessoa ver. Eu já tive uma experiência de fazer pontos aí com Potenar e não vi muita vantagem tudo, mas é até válido, né? Agora, eu digo preenchimentos localizados ali, Sintol, ADE, coisas que fogem da anatomia de um fisiculturista. Você olha o Frank Zane, você fala: o cara treinou, o cara fez dieta, o cara consistente em dieta, consistente em treinamento, faz a utilização de AES, de hormônios, de fármacos, e é isso. Eu quero ir só até esse ponto, né? Hoje nós temos aí temos GH, somatropina, IGF-1, peptídeos, até aí legal, cara. E pra mim, passou disso não serve. Se depender de eu ter que fazer esse tipo de montagem, isso aí já foge, já foge um pouco das minhas referências no fisiculturismo. Você vê o braço do Frank Zane, você vê ele com o braço para cima, você olha, é um braço de um cara que treinou muitos anos e conseguiu aquilo. É uma coisa proporcional, uma coisa da anatomia do ser humano. Agora tem... Isso aqui, eu não estou falando de ninguém especial, tá, pessoal? Não quero confusão com ninguém, mas nós sabemos ali que com excesso de aplicações locais, o fisiculturista às vezes ele vai perdendo separação, ele vai perdendo fibras. Isso aí é até um alerta para vocês que estão pensando em fazer isso. Então você vai ficar com aquele volume, só que você vai perder qualidade. A insulina também, o excesso de insulina faz com que gorduras fiquem entranhadas ali a longo prazo. Eu não sei se é uma espécie de gordura, alguma coisa nesse sentido. Você também acaba perdendo qualidade de linha, mas isso é com excesso, né? Muitos atletas nos anos 90 usavam ali, mas dosagens muito mais baixas. Você pode ver até o ciclo da morte do Andreas Musser, que era um abusador, mas você vê que as doses de insulina eram baixas. Hoje em dia tem um abuso muito grande, então os atletas estão perdendo ali aquela separação e o volume é muito valorado, né? E por quê? Eu fiz essa estratégia, eu errei. A NPC ela gosta muito de volume, ela não gosta daquele, pelo que eu estou vendo aqui acompanhando, ela não gosta daquele aspecto definhado, né? Aquela coisa, né? Tipo como o fisicultura, definhado no bom sentido, né? Aquele aspecto super rígido assim, só que bem menor, né? Porque se você chega num extremo de BF, num extremo de desidratação, obviamente que você não vai ter o volume dos outros caras, né? Se todo mundo tivesse com o mesmo nível de BF, a minha diferença entre os caras não seria tão grande, assim, em termos de volume. Então, eu acabei sendo ali um dos menorzinhos ali no palco, mas a minha proposta era essa, independente de qualquer coisa. Eu sabia que a NPC ela privilegia muito volume, não é à toa. Isso é muito bom, porque eles deixam, o critério é claro. O Ashkanani venceu o Eduardo Corrêa 2 vezes esse ano, né? Mas para mim, qual o físico que eu gostaria de ter? O do Eduardo Corrêa, obviamente, seco, rípede, fibrado. O do Ashkanani, um bolo de massa, um volume freak. É legal de ver também, é legal tudo, mas eu prefiro essa linha: definição, separação, corte e condicionamento. Isso, a FBB ela dá o recado. A referência do amador é o profissional. Isso eles deixam bem claro, o presidente, os organizadores. Então o que acontece? Vocês veem o Patrick Moore, né, um físico bonito, um físico muito seco, ele ficou em 10º. Né? Se Estética ganhasse o campeonato, ele teria ganhado o Mr. Olympia. Ele não ganhou. O William Bonac perdeu para o Brandon Curry,
né? E por aí vai, você vai ver, os critérios são claros, então o atleta ele tem que acaba se enquadrando nisso, porque é isso que vai gerar resultados, mas a minha proposta não era essa, e eu sabia disso porque eu participei do primeiro Muscle Contest em abril do ano passado, a estreia da NPC no Brasil, então eu já sabia disso, eu sabia que o volume seria muito valorado, porém eu queria apresentar tudo isso que eu falei para vocês, queria voltar às origens, ali seco, a origem do clássico, o fisiculturismo clássico de sunga, o antigo, que o peso era mais baixo, eu teria com certeza ali conseguido uma colocação muito boa, mas isso já passou, isso é outra época. Mas eu quero continuar ali mantendo ali essa linha de trabalho, porém tentando aumentar a musculatura ali na medida do possível. E nas próximas oportunidades, lógico, eu sabendo disso, eu vou entrar um pouco mais cheio. O meu carb up foi algo assim leve, muito leve pela depleção que eu fiz. Eu depletei o físico 11 dias, porque eu não queria errar a finalização de maneira alguma. O que aconteceu? É praticamente impossível um cara errar um carb up fazendo uma depressão muito violenta, se ele já está com o BF muito baixo. E eu queria fazer uma coisa desde a dieta, treino, tudo da maneira clássica, da maneira anos 90, anos que o pessoal fazia aqui no Brasil ali no começo dos anos 90, eu queria seguir até isso. Tudo eu queria fazer de uma maneira clássica, eu precisava disso. Então, eu poderia ter feito 15 dias antes do campeonato, eu estava pronto. Se vocês assistirem o vídeo pós-refeed, eu estava com 93 quilos, lógico, estava com enchimento gástrico muito grande, 91 quilos 90. Eu estava pronto, eu estava do padrão que a NPC iria preferir. Então, o que acontece? Poderia ter várias colocações acima da que eu tive, sabe? Com o músculo cheio, hidratado e ao mesmo tempo ainda apresentava ótima definição, uma boa definição. Só que eu queria chegar no extremo do extremo. Vocês estão entendendo? Não importa o que acontecesse. Então, se os juízes valorassem isso no dia, ótimo. Mas eu sabia que tinha essa tendência. Então eu preferi, mesmo assim, seguir essa estratégia. Então, para mim foi muito proveitoso. Eu aprendi muito aprendi muito sobre preparação, sobre meu carb up, como encher, depleção, tudo atual, do meu físico atual. Agora ficou muito melhor para eu estar fazendo outros trabalhos. Então foi uma preparação assim meio experimental que deu muito certo. E testei aí meu sistema híbrido de preparação e performance, que em breve vou estar passando algumas coisas para vocês. Vocês que perguntam sobre consultoria, no momento não estou trabalhando com isso, mas ano que vem, em breve, né, eu vou ver alguma coisa, talvez eu veja alguma coisa nesse sentido. Então, vou deixar aqui algumas imagens com vocês, algumas imagens vão sair repetidas. E falando agora um pouco sobre treino, né? Foi uma preparação muito atípica essa preparação, porque eu nunca tive medo de treinar, eu nunca tive medo de cargas. Eu sempre respeitei muito as cargas, eu respeito muito os ferros, as cargas na academia, a barra. Com peso não se brinca. Só que o que acontece, pessoal? Eu vim de uma cirurgia, eu tive 21 semanas, um mês para voltar ali às minhas atividades, ali bem leve. Depois eu tive 21 semanas, 9 semanas de 12 semanas de um off-season, né, muito curto, e mais 8 semanas de preparação, algo assim. Então quem acompanha aqui o canal sabe, pode ver melhor isso aí nos vídeos anteriores. Então eu vim de uma cirurgia de hérnia umbilical, só que eu não fiz aqueles métodos do Chris Bumstead, que o cara voltou a treinar, acho que sei lá, dizem que em uma semana o cara estava voltando a treinar. O meu método é aquela incisão comum, é o método aberto, que é com incisão normal. Então isso no mínimo, aí o cara fica uns 2 meses, aí tem médicos que pedem até 2 meses de repouso. Eu repousei ali, acho que foram quase 40 dias, o meu médico me liberou com 30, mas com 30 eu senti que eu não estava bem. Então alonguei um pouco mais, e quando eu voltei, não fazia agachamento, não fazia parte da frente da perna. Isso foi com o tempo, foi voltando. Exercícios que tinham um potencial de lesão, assim, de potencial de risco, eu tirei. Eu fiz abdominal, para não dizer que eu não fiz nenhuma vez, eu fiz uma vez durante essa preparação inteira e muito leve. Então ali a questão da placa abdominal, fiquei devendo. Já é um ponto fraco meu, pretendo estar melhorando aí nas próximas oportunidades. Então,
eu tinha muito medo, eu fiquei até neurótico, eu olhava todo dia, eu olhava para esse umbigo para ver se estava tudo ok. Então o que acontece? E a cirurgia é um detalhe, ela não foi colocada tela. Então as pessoas dizem que algumas pessoas dizem que não coloca tela tende a dar problema. Né? O meu médico disse que não precisava, mas sabe como é que é, né? Cada 10 médicos, 10 caras vão te falar uma coisa diferente. Então é muito complicado. O leg press, a amplitude até hoje, eu estou fazendo ela tipo meia amplitude, levantamento terra não faço. Agora eu vou começar a fazer, né, para a próxima preparação, para a próxima saga que vocês vão acompanhar aí. Então foi uma preparação muito atípica. Ao mesmo tempo que eu estava muito feliz de estar treinando, eu ficava muito apreensivo, com muito medo de dar alguma coisa errada. E quanto mais chegava perto do campeonato, eu ficava com mais medo ainda, porque você começa a ver o investimento não é barato, e às vezes você paga uma inscrição adiantada, você paga alguma coisa ali, você compra algumas coisas, e geralmente quando tem que dar problema, dá problema faltando ali uma semana, 2, geralmente é assim. E as coisas estavam indo tão bem que eu falei, não, uma hora vai acontecer alguma coisa. Durante o treino, às vezes, eu treino com aquela cinta que o pessoal usa de academia para afinar a cintura por causa da cirurgia. E treino ainda com cinturão por cima, para você ver. E o que acontece? Teve treinos que eu cheguei a tirar 3 vezes o cinturão e a cinta no meio para dar uma olhada aqui no umbigo para ver se estava tudo ok. Eu fazia um agachamento pesado, eu já ia, olhava para ver como... Eu fiquei até meio... É um estresse assim, que ao mesmo tempo que eu estava feliz de estar fazendo aquilo, de estar dando tudo certo, de estar voltando a treinar, mas ao mesmo tempo eu tinha essa angústia e essa coisa que eu nunca tive. Então eu não estou dizendo que o resultado foi o melhor físico que eu já coloquei até hoje, assim em termos de balanço, de volume e definição, mas eu tive essas limitações que agora que já passou, né, que eu vou disputar aí talvez eventos menores, eu não vou ter mais tanta essa preocupação. Se der algum problema, eu simplesmente não vou, né, se estourar alguma coisa, eu não vou tudo, e é isso aí. Mas aquela pressão ali, eu não queria perder o Olímpia, eu não queria perder a temporada inteira. Eu acho que quem compete aqui, tem muitos amigos aqui inscritos aí que são atletas que entendem, aqui amigos que acompanham o canal também, que entendem esse lado do atleta, né? Quem é atleta sabe o que eu estou falando. Pode parecer meio loucura, mas a gente é meio louco mesmo. Então, pessoal, esse foi o que eu tenho para falar para vocês, né? Fiquem com as imagens. Espero estar melhorando aí os próximos resultados. Tem muita coisa para trabalhar no físico, para vocês verem. Eu me pesei ali com 10 quilos abaixo do limite da categoria. Então, eu tenho muito peso para tentar adicionar ali em massa magra. Não estou dizendo que eu vou adicionar 10 quilos, não. A gente vai aos poucos ali, 1 quilo por ano, 1,5 kg, 2 quilos por ano. É isso que a gente ganha no off, no saldo final, quando você vai competir no outro, você seca e faz todo o processo. Os ganhos, eles não são assim, tão assim, principalmente se você não tem um nível de investimento tão alto, os ganhos eles são mais limitados, mas 1 quilo por ano, 1,5 kg, 2, você muda uma pessoa. Se é 1 quilo ali seco, desidratado de puro músculo, você imagina um saco de carne, como diria o Jordan, um saco de carne com 1 quilo ali, você adicionando em algumas partes. Pô, é coisa, cara, uma carne moída. Então é isso aí, pessoal. Isso é o que eu tenho para falar para vocês e espero estar nos próximos. Agora essa preparação vai ser totalmente diferente, porque eu quis fazer a vertente clássica extrema. Então a próxima vai ser uma coisa mais branda ali, até porque a federação ela pede, ela não é tão, a questão de definição ela não é tão valorada assim como no passado em outras federações no clássico, né? Isso é a impressão que eu tive, posso estar errado, mas é a impressão que eu tive já acompanhando os eventos da NPC e acompanhando também a liga profissional. Então isso também varia de mesa para mesa. Eu posso competir em outro lugar uma vez e o cara valorar mais a definição, e é muito subjetivo, pessoal, é muito complicado, vocês sabem disso. Então é isso aí. Eu pretendo aí, se fosse para dizer em porcentagem, eu entrei ali com que eu poderia, nesse carb up ali, eu ficando com medo de passar do ponto, né? Mesmo fazendo aquele refeed, mega refeed, eu ainda fiquei meio com receio. Falei, eu não vou errar. Como eu disse para vocês, eu prefiro entrar flash do que entrar retido. Então o que acontece? O meu carb up, se eu fosse quantificar aí ali essas porcentagens que eu invento, né, que eu gosto, que vocês já conhecem, eu diria que eu enchia ali uns 35, 40% do que eu poderia ter enchido, né? Só que também tem a questão da linha de cintura.
Depois eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, sobre carb up, finalização, diurese, água, diuréticos, tudo para vocês. Se vocês quiserem, coloquem aqui se vocês querem saber sobre isso. Então, essa questão de preservar também a linha de cintura é a minha maior preocupação. Então, por isso eu preferi não. Hoje eu sei que eu poderia ter feito ali 3 até 4 dias de carb up limpo, talvez até sujando ali, talvez no último dia, talvez eu entraria com o físico até melhor. Eu vou fazer um vídeo para vocês em breve, eu estou já preparando, tem as imagens, sobre um experimento que eu fiz agora nessa semana pós-campeonato, sobre estar fazendo como se fosse um carb up, um refeed com alimentos mais densos aí, em gorduras, alimentos sujos, né? Vamos falar, eu não gosto de falar isso, mas para vocês entenderem melhor, alimentos sujos, né? E qual foi o resultado? Um experimento que eu fiz nessa semana pós-campeonato. E é isso aí, pessoal. Eu estou com físico ainda de campeonato, estou com fibras aí no peitoral, estriações nas costas e separação de braços. E é isso aí, rebote controlado. Então, quando eu quis, o vídeo anterior que eu quis dizer falei sobre rebote, que é ridículo o atleta postar que subiu muito peso. Meu peso hoje é 91,6. Eu competi com 86,200, até menos, bobear. Só que assim, eu estava extremamente vazio. Eu não enchi, não consegui encher e também não era essa a minha proposta. Eu não enchi, agora eu estou cheio, porém eu não estou retido. Vocês veem que meu rosto ainda preserva aí uma... Eu digo que é ridículo quando o cara perde linha. Ele fica com a bochecha desse tamanho, a cara vermelha, veia na testa, olho vermelho, pressão alta. Isso é ridículo. E o cara se gabar aí de ter subido 12 quilos em uma semana, sendo que ele já não preserva mais linha de nível de competição nenhuma. Eu tive um aumento até grande. Por quê? Porque eu estava muito vazio. Então, é outro caso, mas eu preservo aí um físico aí ainda definido ainda. Então, é isso que eu quis dizer com o vídeo anterior, tá certo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. E eu vou colocar aqui imagens para vocês. Algumas imagens vão estar repetidas porque estão em ângulos diferentes, para que vocês possam ver aí ângulos, filmagens diferentes. Muito obrigado, Felipe Cardoso, pelas imagens. E é isso aí, pessoal. Felipe Cardoso sempre na parada aí ajudando a gente. Vai ter novidade mais pra frente falando sobre essas figuras aí, nossos amigos aí do fisiculturismo. E acompanhe o canal dele, Felipe Cardoso. O canal aí, ele vai estar passando muita coisa legal aí. E em breve temos um projeto aí compartilhado aí que vai ser muito legal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E fiquem com as imagens. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Bíceps duplo de frente. Relaxa. 383 and 348 switch. 383 and 348. Vai, Mipson! Peito meio do lado. Bíceps duplo de costas. Abdominal de coxas. Pose clássica favorita. Boa! Thank you. Classic Physique Open D. Bíceps duplo de frente. Quadríceps, MIB! Relaxa. Corto de volta à sua direita. Corto de volta à sua direita. Bíceps duplo de costas. Relaxa. Corto de volta à sua direita.
Ponto de volta à sua direita.